Nós estamos ao vivo aqui no estádio Moisés Lucarelli para a transmissão da final do Campeonato Amador de Futebol aqui de Campinas. Daqui a pouco começa a partida entre Granada, que representa a Vila Bela, região ali da Vila Presidente Castelo Branco, diante da equipe do Pureza, que representa a região dos diques, especificamente o Dique 6. Torneio que está na sua 13ª edição, começou no mês de setembro e termina agora no mês de dezembro, uma transmissão histórica da TV Câmara Campinas. A gente sabe que cientistas de todo o mundo estão buscando uma vacina contra a Covid-19. Eu já vi nas minhas redes sociais pessoas dizendo que antes de 5 anos de estudos não se faz uma vacina e que, portanto, só amarradas elas irão se vacinar. Existe uma fórmula, um protocolo, um tempo mínimo para as vacinas estarem à disposição da população? Eu lembro após a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres, o Arthur Zanetti ele chegou até a cogitar mudar de país por causa das condições que ele tinha em São Caetano do Sul. E ele é um medalhista olímpico. Campeão. E aí ele precisa mudar de país hoje. Como é que é a situação da ginástica? Qual que é a realidade? Os atletas que são medalhistas olímpicos, que nem você, reclama da estrutura que tem ou mudou completamente? Vamos fazer o seguinte? Rápido intervalo na volta. Tem essa resposta do Arthur Nori. No futebol, a gente está assistindo uma ciumeira danada de treinadores, mas também de jornalistas, de parte da imprensa, com os treinadores estrangeiros, pelo sucesso do Jorge Jesus no Flamengo e no ano passado com o Sampaoli no Santos. No vôlei, quando você chegou aqui no Brasil, você também sentiu essa... mas o que tem um argentino fazendo aqui no voleibol brasileiro? A gente é multicampeão. Você escutou esse tipo de comentário ou no vôlei é diferente? Denise, você estava falando aí então sobre a linha de frente, o contato direto que você tem com os pacientes, eles estando na UTI ou estando na enfermaria. Você se sente mais segura agora que recebeu essas 2 doses? Quando você põe na balança esse contato diário, esse medo de ser contaminada pela Covid-19, mas ao mesmo tempo está participando deste teste, você se sente mais segura? Qual que é o seu sentimento? Em relação à concentração à noite, que os atletas ficam lá, não pode sair do hotel, os clubes podem fazer isso, você vai ficar aqui, você não pode sair desse lugar. E, por exemplo, pré-temporada. 2 semanas em um hotel, fora da cidade, não pode ver família, não pode ver nada, é só treinamento. Isso também é válido? Você estava falando da sua paixão pelo futebol, pelo River Plate. Hoje você é treinador de vôlei, assistindo as partidas, ou preleção de treinador, alguém que você tem alguma admiração. Você consegue pegar alguma coisa ou são coisas bem diferentes e você separa o futebol do vôlei? Você é a bola da vez agora. Você viu que no começo do programa eu falei que era o mais badalado do Brasil. Tava em programa de entrevista, programa esportivo. Todo mundo tá de olho em você porque você acabou de ser campeão mundial. Existe espionagem na ginástica? Todo mundo fica de olho, vou roubar essa série aqui, vou fazer o que o outro faz ali. Existe isso? Existe Dentro de casa, os pais ou responsáveis em relação aos adolescentes, eles precisam conversar ou só se acontecer alguma coisa, se eles perceberem algumas atitudes, alguns sinais, é que essa conversa deve acontecer? Um atleta, por exemplo, o Ivan da Ponte Preta, saiu da Ponte e foi para o Getafe. A Ponte recebeu então, porque o Ivan foi formado na base da Ponte Preta. Do Getafe para o Barcelona, uma transferência milionária tal, a Ponte vai receber. Como é que o Barcelona fica sabendo que ele tem que dar esse dinheiro para a Ponte Preta? Por exemplo, vendeu por 20 milhões. O Barcelona vai dar esses 20 milhões para o Getafe, ou desses 20 milhões sai uma porcentagem para a Ponte? É a FIFA que aciona o clube? É a Ponte que precisa ficar esperto? Como é que funciona isso? No Parapan deste ano, em Lima, o Brasil terminou na primeira colocação, 124 medalhas de ouro, foram 308 no total. Os Estados Unidos terminaram em segundo com 58, uma diferença muito grande. Sim. Em Toronto, o Brasil também terminou na primeira colocação. Você não acha que precisa ser muito mais valorizado o esporte paralímpico no país? Eu vi uma entrevista que você deu para o Estadão e você disse que a bebida quase acabou com a sua carreira. O que aconteceu nesse período? Vamos fazer o seguinte?
Rápido intervalo, na volta tem a resposta do Alex Silva, deu uma entrevista para o Estadão, a bebida quase acabou com a minha vida. Será que isso é mais comum do que a gente imagina? Essa questão e muito mais com a carreira do Alex Silva, que já falou pra gente, chegou ao fim, já se encerrou, mas tem história na Bolívia. Bom, você viu então aí os novos hábitos, né, de beleza durante essa pandemia, mas tome muito cuidado, né, principalmente com as receitas caseiras, que nem a gente viu aí com o profissional Google. Opte sempre pelo profissional que tem um número de certificado em um consultório para você depois não cair em nenhuma roubada, né? Mesmo com a economia não decolando como a gente sempre espera, em 2019, no ano passado, o Brasil bateu o recorde de fusões e aquisições. Quem está atrás da gente tem uma certa experiência. Eu confesso que eu tô com medo de ficar de costas aqui, alguém errar uma curva, isso pode acontecer ou não? Na verdade, assim, tem um ali que já tem 1 ano, inclusive hoje ele bateu aqui nesses pneus aqui. Nesse daqui? Ali, é. Se ele já bateu, acho que ele já sabe. Agora ele já está bem mais experiente, eu estou mais tranquilo.